Existem várias mentiras rondando as redes sociais. Uma delas diz respeito à volta às aulas e à polêmica sobre as máscaras em crianças. E uma outra é sobre uma posição que, se a pessoa com Covid adotasse em casa, ela não precisaria nem um oxigênio adicional. São duas mentiras que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Antes de começarmos a falar especificamente sobre o tema, você já sabe, faça sua inscrição aqui no canal, deixe o seu like e acompanhe esse vídeo até o final, porque nós vamos esclarecer várias dúvidas que dizem respeito a todos nós. Uma grande dúvida que foi gerada, e diga-se de passagem, sem nenhuma necessidade, foi a polêmica a respeito do uso das máscaras pelas crianças. As crianças, a partir dos 2 anos de idade, precisam sim usar máscaras, sempre que forem para a escola ou que saírem do ambiente doméstico ou que estiverem próximas de alguma outra pessoa. Qual é o tipo de máscara ideal para criança? Vamos falar de qual não é. Aquela máscara de tricô feita em casa, toda bonitinha, ela não deve ser usada. E não é necessário também a máscara N95 para as crianças. A N95 é uma máscara usada em situações especiais, onde o profissional da saúde vai ter em contato direto com o paciente sabidamente infectado. Basta uma máscara caseira mesmo, de tecido normal, de algodão, ou essas máscaras descartáveis, que são as chamadas máscaras cirúrgicas, e a única ressalva que nós devemos fazer é que essas máscaras, e eu vou colocar aqui para vocês verem, essas máscaras precisam cobrir tanto o nariz quanto a boca e não podem ter frestas laterais. Mesmo as máscaras caseiras, elas não podem ter essas frestas laterais. É comum também nós escutarmos assim: meu filho não gosta de usar máscara. Será que ele tem esse direito? Nós devemos agora, depois da pandemia e daqui para frente, durante a pandemia principalmente, incluirmos na nossa educação a tal educação sanitária também. Não existe opção. Da mesma forma que eu preciso usar roupa para ir à escola, eu também preciso usar máscara. Então a criança, ela não tem opção. Ela precisa sim, a partir dos 2 anos de idade, ir com a máscara para a escola. E no transporte, da casa até a escola, se ela vai de transporte de aplicativo, por exemplo, sem problema nenhum, recomenda-se que o ar-condicionado esteja ligado e que as janelas, de preferência, estejam abertas. Também isso se for no ônibus escolar e, de preferência, sentar-se próxima à janela e sempre com a proteção da máscara. O ar-condicionado do carro pode estar ligado sim. E será que é preciso alguma medida adicional? Por exemplo, a criança chega em casa e já precisa trocar a roupa e tomar banho e fazer alguma medida de higiene além do uso da máscara? Não. A chance de contato com superfícies, ela é muito pequena. O que a criança não pode é compartilhar objetos enquanto estiver na escola. Por isso, os brinquedos do parquinho, eles devem ser suprimidos nessa época. Nenhuma criança pode ficar sem a atividade escolar. Agora, cabe a cada Conselho Municipal de Saúde estabelecer as regras para o retorno a essas atividades presenciais escolares. Como que nós recebemos as informações de todos os especialistas? Devem sim os pais, os professores e os alunos, junto com a coordenação, reunirem-se e avaliar qual é a dinâmica daquela escola. Como que aquela escola pode funcionar? Ela tem espaços abertos, ela tem janelas com uma ventilação adequada, os pais, os professores e os alunos estão em comum acordo? Será que aquelas crianças que têm idosos em casa devem ir para a escola ou não? Como que nós devemos fazer durante o lanche dessas crianças, durante o recreio dessas crianças? Especificamente com relação à hora do lanche, à hora da refeição nas escolas, recomenda-se que a pessoa que esteja servindo seja apenas uma e que os talheres não sejam compartilhados.
Uma outra orientação bastante oportuna é termos mesas com divisões de acrílico entre as crianças e também que as crianças saiam em turnos diferentes para os chamados recreios ou a hora do lanche. Isso deve ser, sim, discutido com a direção da escola, a associação de pais e mestres, a coordenação da escola e com os pais. Vamos considerar as realidades existentes em cada escola, dentro de cada rede municipal de ensino. Como nós devemos conferir se a ventilação na escola é adequada? Desde que haja um lugar para o ar entrar e um para ele sair, essa é a ventilação adequada. E se existem aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula, esses aparelhos devem sim estar ligados e, infelizmente, não de acordo com a orientação do fabricante, as portas e as janelas precisam ficar abertas. Então, aparelhos de ar-condicionado ligados e janelas e portas abertas, o mesmo valendo para os ventiladores. Essa sim é a regra de uma boa ventilação. Espaço para o ar entrar e o ar sair e ar-condicionado ou ventiladores com portas abertas. Embora existam registros de que as novas cepas de vírus, aquelas existentes em Manaus, África do Sul, Grã-Bretanha, acometam mais adultos jovens, não há nenhuma evidência de que elas acometam mais as crianças. O que acontece com as crianças, como uma população especial, é que as crianças acometidas de Covid-19 podem sim ser acometidas também de uma doença muito grave, de uma situação clínica bastante grave, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Essa síndrome tem sido verificada em um grande número de crianças, independente da cepa, independente do local em que elas, do local geográfico da cidade, do país, em que elas tenham sido infectadas. Portanto, as novas cepas ainda não têm comprovação de que tenham predileção maior para as crianças. Sabe-se sim que elas têm acometido mais adultos jovens, ao contrário do que acontecia na primeira onda ou com a cepa original do vírus, que acometia mais os idosos. Você já fez a sua inscrição aqui no canal? Está gostando desse vídeo? Deixe o seu like, porque agora nós vamos falar de uma outra mentira que está circulando nas redes sociais. É a tal da drenagem postural que, de uma maneira milagrosa, pretende substituir o oxigênio. Bastaria que a pessoa se deitasse, se debruçasse sobre uma cadeira, de acordo com essas imagens que nós vamos colocar na tela, para que toda a secreção fosse embora e que a pessoa jamais precisaria do oxigênio suplementar. Isso é uma mentira. O Covid-19, ele não atinge a árvore brônquica, ele atinge sim os alvéolos. E os alvéolos, eles é que dificultam a troca de gases entre o sangue e o ar ambiente. E é aí que o Covid ataca. Talvez essa mentira circulante tenha advindo do fato de que algumas situações existe necessidade ou existe a possibilidade de um recurso fisioterapêutico de colocar o paciente em uma posição de pronação por alguns momentos, fazendo com que haja uma melhor troca gasosa. Mas isso é um recurso utilizado em unidades de terapia intensiva sob os cuidados de um profissional de fisioterapia e com o aporte de oxigênio adequado. Portanto, essa é mais uma mentira que circula pelas redes sociais. Aliás, as mentiras, e aí eu me permito fazer uma observação que é bastante pessoal. Talvez a mentira decorra do fato de que nós queiramos desesperadamente uma medida que nos salve, que nos proteja. E infelizmente essas medidas adicionais, elas não existem. O que existe de verdade é que nós, para não contrairmos uma infecção respiratória, e o Covid-19 é uma infecção respiratória, nós não podemos ter contato com as outras pessoas. É a única forma de nós não nos contaminarmos. E como que nós não mantemos contato com outras pessoas? É estando a mais de 2 metros de distância, usando máscaras,
lavando as mãos, se tocarmos, antes de tocarmos em mucosas do olho, da boca, do ouvido, e levarmos o vírus que nós tocamos para dentro do nosso organismo. Essa é a única maneira. Por favor, esqueçam essa lenda, essa crendice, essa medida de desespero que diz que se você tomar vitaminas, um aporte de vitamina, você vai melhorar a sua imunidade. Isso é mentira, isso é desespero, isso é negação de quem não quer reconhecer a nossa condição muito pequena antes de uma infecção viral, ante uma infecção viral. A infecção viral, ela só não se propaga quando nós não estamos presentes com o transmissor. É somente isso. O que falam a respeito da vitamina D, por exemplo, e nós vamos colocar aqui o link do vídeo que nós fizemos especificamente a respeito da vitamina D, o que se fala é que as pessoas que têm uma completa produção de vitamina D, concentrações ideais de vitamina D no organismo, tem uma facilidade para se curar do Covid-19 melhor de quem não tenha. Isso é óbvio. O que não significa é que nós podemos tirar essa informação e dizer, vamos tomar vitamina D que é bom para a imunidade. Não! Você gostou desse vídeo? Você gostou que eu não contei nenhuma mentira? Se você gostou, faça a sua inscrição, deixe o seu like, faça seus comentários, a gente vai responder todos eles na medida do possível. Um grande abraço a todos vocês.